Quem está feliz, diga amém. Amém. Isso aí, feliz. Aleluia, Pai. Quem passou a virada cheio de expectativa? Amém. Eu também. Amém? Irmão, quero que você abra a Bíblia. Cadê? Vou pegar aqui um negócio. Em 2 Pedro. Aqui, 2 Pedro 3. Amém? Enquanto você acha, vou fazer uma breve oração. Oh Pai, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Santo Espírito, porque você está aqui. Obrigado, Senhor, porque a sabedoria do Senhor vai vir sobre este lugar, Pai. Que o Senhor nos revele nessa noite a sua palavra, Deus. Tudo aquilo que o Senhor quer falar, Deus, fale conosco, Senhor. Que eu seja um canal na vida dos meus irmãos, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, porque os teus planos já estão dando certo, Senhor. Oh, Jesus, obrigado porque a sua plenitude está aqui. Obrigado, Deus, pelo crescimento desse lugar. Obrigado, Senhor, porque somos grandes, Senhor. E o Senhor nos chamou para crescer. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero falar sobre algo que é sobre crescer, ser maduro. Porque toda criança, quando nasce, ela precisa de um alimento, ela precisa de um pai, de uma mãe para se alimentar, precisa da educação. E conosco é assim mesmo também na igreja. Quando nascemos de novo, nós temos que buscar essa palavra. E aqui em Pedro 3, a partir do 8, quero começar a partir do 8. Amém? Todos acharam? 2 Pedro 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguemos a arrependimento. Meu irmão, muitas das vezes você não está vendo nada, mas quando você busca o Senhor, vai para o secreto, ali é como 1000 anos para o Senhor. Um dia é como 1000 anos. Eu fico pensando aqueles grandes homens que viajam ao Brasil, eles fizeram grandes histórias. Quantos anos eles tiveram na presença de Deus para chegarem aonde foram, para conquistar tudo aquilo que Deus tem, porque eles queriam conhecer a Deus. E é dessa mesma forma que nós temos que prevalecer, porque aqui a Bíblia fala que Ele não retarda, apesar que parece que não está acontecendo nada. Mas agora eu quero que vocês vejam ali no verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja agora, tanto agora como no dia eterno. Amém? Agora eu quero que você abra em Oséias 6. Fica antes de Daniel, vem Ezequiel, Daniel e Oséias. Amém? Então vemos quanto é importante você conhecer a palavra, estar e crescer. Amém? Amém? Posso ler? Amém. Oséias 6, verso 3. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, e como a chuva serôdia que rega a terra. Meu irmão, eu quero falar sobre o crescimento hoje. Caio, qual é a importância de você crescer?
Qual é a importância de crescimento e a maturidade? Meu irmão, tem tudo a ver comigo, com você, porque o quanto você conhece, Deus vai ver em você a disposição para que você seja usado por Deus. E Deus não vai colocar algo na sua vida que você não pode fazer. Então, essa é a essência dessa palavra, de conhecer a palavra de Jesus. Amém? E eu quero dizer que, assim como nós nascemos, somos crianças, precisamos do leite materno da mãe, assim também temos que ser com a palavra. E qual é o nosso crescimento na vida espiritual? É a palavra de Deus, é a pregação, é a busca diária. Porque a gente não cresce se não se alimentar da palavra. E o Senhor falou muito comigo em relação a isso. Amém? E deixa eu achar aqui, deixa eu colocar em Pedro aqui de novo, eu quero fazer algumas referências. Eu estou muito feliz porque eu estou crescendo. E muitas vezes e crescer, muitas das vezes, sai da zona de conforto, não é? Quem nunca foi criança já falou assim, bem que eu não queria virar adulto. Mas há um momento que você vai ter que crescer. Há um momento que você vai se desenvolver na palavra. Amém? E então, aqui fala, antes crescer na graça e no conhecimento. Então, ele está falando aqui, Pedro está falando, gente, mesmo que demore, mas continue crescendo, busque essa presença, receba ela. Eu quero falar isso na minha vida, pois para quem não me conhece, eu tive uma enfermidade, eu nasci com uma parada respiratória, tive uma infância muito boa, e a partir dos 13 anos eu fui diagnosticado com um cisto no cérebro. Pensa um baque na minha vida. Pensa no desânimo que veio sobre a minha vida. E esse cisto fazia que eu tivesse convulsão. E aí, é aqui que Jesus fala, ele não retarda a sua promessa. Mas eu não conhecia, apesar de estar na igreja. Aí eu passava mal. E aí eu não via o resultado da palavra em minha vida. Mas sabe, há uma paciência. A Bíblia fala que é longânimo. Deus, ele é longânimo. Mesmo que naquele momento que eu estava passando. Mas eu recebi uma palavra de Deus. Que eu ia reinar em vida. Que ele ia me curar. Porque a Bíblia fala que ele cura. A Bíblia fala que ele veio para curar os enfermos, curar os doentes. Amém? E aí, eu tinha que crescer na palavra. E aí, eu comecei a ouvir a palavra da fé sobre cura. Aqui o que você necessita, meu irmão, se é cura, busque conhecer a cura divina. Se é finanças, busque conhecer sobre finanças. Se é no casamento, busque conhecer sobre um casamento. E sabe, e muitas das vezes, eu não entendia por que acontecia isso comigo. Mas sabe, que a gente tem que parar e pensar que Ele é Deus, que Ele faz. Agora eu quero que você abra em Gálatas 4, onde fala do herdeiro menor. Eu falei isso no domingo passado. Sabe por quê? Eu era um escravo, mas eu era senhor de tudo. Mas a maturidade não estava em mim. Eu caio. Eu não estava preparado para aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu não tinha um preparo para estar aqui. Mas aí eu tive que crescer. E muitas das vezes, crescer tira da zona de conforto, não é? Por exemplo, e aí eu comecei a confessar a palavra. E aí, eu conheci um curso, um centro de treinamento bíblico.
E ali eu ouvi testemunhos de curas. Ali eu ouvi que pessoas eram curadas de AIDS. Ali eu ouvi que pessoas eram curadas de câncer. E aí eu falei, eu quero isso para mim. Eu vou lá buscar. Mas sabe onde era o lugar mais perto desse curso? A 200 quilômetros da minha casa. Pensa que desafio, que desafiador sair de casa. Mas eu precisava crescer. Eu precisava buscar esse conhecimento, de saber que eu sou curado. Amém? E aí eu comecei a confessar a palavra e recebi a cura. Nunca mais eu passei mal, nunca mais eu tive convulsão. E sabe uma coisa, contar um testemunho. Teve um dia que eu estava aqui na minha casa e veio o sintoma da convulsão. E eu repreendi com a palavra. Eu falei o que estava escrito em Colossenses 2, que veio o sintoma da convulsão, ia retorcer todo o meu corpo. Eu falei assim, Satanás, você não pode vir contra a minha vida. Aquilo que me prejudicava, Jesus levou lá na cruz. E o meu triunfo está em Jesus na cruz. E mais, diabo, ele despojou, ele destronizou da minha vida você, Satanás. Na hora, meu corpo voltou ao normal. Vai dizer para mim que essa palavra não funciona? Vai dizer para mim que ela não funciona? E não foi só uma vez, eu só estou contando essa que é a principal, mas eu já repreendi várias vezes convulsão. E repreendi lá em Curitiba também. Sabe por quê? Eu sabia que era da vontade de Deus eu estar lá aprendendo a palavra. E Deus disse para mim, enquanto eu estivesse fazendo a vontade dele, sintomas iam desaparecendo, porque eu estava crescendo, e ali eu estava adquirindo aquilo que Deus me deu. E aí, estou aqui hoje. Nunca mais passei mal. Sabe por quê? Jesus ensinou você a falar com o seu monte. Ele só estava dando um exemplo, porque eu vejo que Jesus estava olhando para um monte naquele momento, os seus discípulos. Tem um monte lá, se você falar, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas creia que mais profundo do seu coração, assim acontecerá com ele. E sabe, o monte estava na minha vida, e quando a convulsão chegava a bater a porta, eu mandava a fé abrir. Sabe, quando a circunstância vem, manda a fé abrir a porta. Espera aí, circunstância, deixa a fé entrar. Vai lá, é contigo, fé. Amém? E aí, essa palavra aqui de Gálatas foi até a minha mãe que falou, Caio, fala sobre isso. Eu falei, amém, mãe. E ó, conhecimento da mãe. Mãe é igual fé. Olha, Caio, aquela menina, não sei não. Mãe tem percepção, né? E minha mãe, foi ela que mostrou a palavra da fé. Eu estava tão desanimado com a palavra. E a minha mãe orou e falou assim, Deus, eu preciso de uma palavra para o Caio. E ela foi lá e encontrou esse curso que eu fiz. E eu sabia que eu tinha um chamado. E a Bíblia fala que nós temos que viver uma vida de louvor. E ali eu comecei a ouvir, a praticar. Teve vezes que eu estava ouvindo e passando mal. Eu ouvia a palavra e passava mal. Teve uma vez que eu estava vendo, ouvindo, e vinha a circunstância. Mas eu fazia, depois que eu voltava, eu dava glória a Deus, fazia igual a Abraão. Glória a Deus, Senhor, porque eu vou ter muitos filhos. E eu dava glória a Deus, Senhor, porque eu sou curado. Porque geralmente quando a pessoa tem convulsão, ela fica uns 5 minutos ali, ela não se lembra de nada, nem sabe se está falando, se está o quê. Mas a minha mãe falou muitas das vezes que eu tinha convulsão, eu sempre olhava para o céu e falava assim, glória a Deus, porque eu sou curado. Eu não deixava a circunstância parar. Eu estava convulsionando, mas essa circunstância não parava a minha fé. Sabe, uma vez chegou um garoto para mim e falou assim, eu queria ter a fé que você tem. Mas para ter a fé que eu tenho, você tem que se entregar por inteiro por Jesus.
Porque cada um tem a medida de fé. Deus tem um propósito para cada um. Se eu for querer viver a sua vida, eu não vou viver a minha. Não é? E aí, muitas das vezes a gente não cresce, porque a gente fica olhando para o outro e esquece de olhar para a nossa vida. Olhar o crescimento que Deus quer para mim e para você. Amém? Aqui agora em Gálatas 4, verso 1, eu vou ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Determinado. Então, minha mãe falou comigo, cara, muitas das vezes as pessoas elas não querem sair do lugar. Mas a minha mãe abriu minha visão falou assim, porque eu sou senhor de tudo. Aqui Gálatas está falando que eu tenho tudo, mas eu não posso usar, porque ainda sou um escravo, eu não conheço. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, naquela época ele tinha uns 30 anos, eu tinha acho que uns 20. Nossa, quanto tempo, né? Aí eu estava falando com ele, ele estava falando, né, sobre o futuro, né? Casar. Daí daqui a pouco ele falou assim, se eu tivesse os meus 18 anos. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim para ele, cara, eu não quero voltar para os meus 18 anos, porque foi a pior fase da minha vida. Eu não quero voltar a ser criança, eu quero ir para frente. Sabe, muitas das vezes a gente vai ficar lembrando, o tempo lá no Egito, onde eu comia uma cebolinha todo dia, agora eu estou aqui no deserto. Não, olhe para frente. E eu falei, eu não quero voltar, porque eu estou muito melhor hoje do que antes. Eu não quero voltar lá e ter confusão de volta. Eu quero prosseguir o meu chamado e passar a barreira. É isso que você tem que ser, meu irmão. Você tem que crescer nessa palavra. Você tem que entender quem você é. Sabe? Às vezes dói crescer. Eu dou o exemplo de mim, porque eu fui para Curitiba. Eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a lavar, tive que aprender a limpar a casa. É difícil, não é? 20 anos, sozinho. Até que eu emagreci 2 quilos. Mas sabe, eu estou muito feliz por esses 2 anos que eu aprendi isso, porque eu estou crescendo. Eu não voltei para cá da mesma forma que eu era antes, eu voltei como um homem. Eu sei que eu fui como um menino para Curitiba, agia como um menino, pensava como um menino, mas aí quando eu comecei a ser homem, eu desisti da coisa de menino. Eu comecei a pensar como um homem. Sabe, a meninice, sabe, aqueles crentes meninão. Pastor nem olhou para mim hoje. Meu irmão, você já é grandinho. Você já tem autoridade. Você não precisa ser receoso sobre isso. Sabe? E eu agradeço a Deus porque eu fui para Curitiba. Porque muitas das vezes a gente está ouvindo, lendo a palavra, e aí eu coloquei em prática. Eu estava ouvindo sobre justiça de Deus. Eu ouvi a mesma mensagem sempre. E teve um dia que essa mensagem saiu do ar. Aí tu pensa assim, meu Deus, acabou o meu chão, e agora? Aí o diabo chegou para mim e falou assim, e aí, Caio? E agora o que tu vai fazer? Eu falei assim, agora eu vou praticar a palavra. Eu vou para Curitiba ouvir lá. Sabe por quê? Você não tem que ser só apenas um ouvinte, mas você tem que praticar. Você tem que crescer. Porque sabe, meu irmão, crescer, não é você crescer, porque quando você cresce, Deus vai vendo qual é a tua determinação. E Ele vai poder te usar em várias áreas da sua vida. Ele vai colocar sobre você o nível que você está. Por isso que a Bíblia fala que nós vivemos de glória em glória. Posso falar uma coisa? Se eu tivesse há 2 anos aqui e estivesse pregando, os meus pais iam ser imaturos, porque eu não estava preparado.
Eu não estava preparado para estar aqui à frente, apesar que eu sabia que eu ia estar aqui um dia. Mas eu tive que crescer, eu tive que ir lá aprender a palavra de Deus. Eu fui para lá mais para mim, mas sabe que quando você aprende a viver o melhor de Deus, você quer compartilhar. Eu quero compartilhar o que eu vivi. Eu quero viver isso. Sabe, meu irmão, o poder de Deus está aqui. Sabe, você tem que unir o poder de Deus com a sua fé. Sabe, mas, cara, eu não estou vendo nada. Mas quando você junta os dois, vira um só. E a manifestação do poder deles é real. Por exemplo, a fórmula da água é hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, né? Oxigênio e hidrogênio. Você não vê nenhum dos dois, mas quando você vê os dois juntos, forma água. Aí você mata a tua sede. É igual o H2O, gente. Quando você junta com o outro, nasce a água. E a água representa o Espírito Santo. Quando você une essas duas ferramentas, você vai crescer, você vai praticar, você nunca mais vai ser o mesmo. E você fala assim: eu era escravo, mas hoje eu não sou mais, porque eu sou maduro. Diga comigo: eu sou maduro. Eu vou crescer. Eu vou parar de manhinha. Eu não vou ficar de mimimi. Eu não vou falar que eu não posso, não dá. Eu posso, diga. Eu vou fazer. Se não tiver ninguém, eu vou. Porque eu sou maduro. Porque o Senhor já está sobre a minha vida. E eu cresci. Em 2018, eu sou adulto espiritualmente. Olha só, o número 18 é a maioridade. Eu te amo, hein? Meu irmão. É ano de fazer carteira de motorista. É ano de sair sozinho, sem papai e mamãe. Não é quando a gente faz 18 anos, a gente quer tudo, né? Até namorada fala: eu quero começar a namorar, eu tenho 18 anos. Mas tem a mãe que é fé. Amém? Esse é o ano que nós vamos crescer. É o ano da maioridade. Amém? E o Senhor está sobre as nossas vidas. Deixa eu ver qual é a segunda parte da ministração. Ali em Gálatas, em Coríntios 13:11 Paulo fala: quando eu era menino, falava como um menino, sentia e pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino e comecei a fazer as de homem. Sabe, meu irmão, menino, quando eu era menino, eu ficava rateando com meu pai e com a minha mãe. Por favor, faz isso pra mim. Eu quero esse PlayStation. Mas meu pai falou assim: não é momento. Não é momento, cara. Vamos colocar quais são as prioridades. Sabe, meu irmão, eu vou contar uma experiência minha. Minha mãe falou assim pra mim: Caio, você quer um PlayStation ou quer colocar o aparelho no seu dente? Opa! Aí eu comecei a agir como um homem. Espera aí. PlayStation vai ter um tempo que vai passar, vai estragar e vai embora. Mas já o aparelho vai deixar meus dentes bonitos, vou ficar bonito, vou cuidar, e quando eu crescer eu posso ter um videogame, né? É isso que a gente tem que ser também, ter a percepção de ver qual é o momento, aquilo que Deus tem para você. Naquele momento para mim foi propício colocar aparelho, porque eu tinha os dentes encavalados, e hoje eu estou bonito, né? Então, mas é isso aí, gente. Agora eu quero que vocês abram. Quero falar a experiência de Davi. Eu estava pensando nisso, a maturidade. E muitas das vezes a gente pensa: quem sou eu? Eu estou largado. E eu lembrei de Davi. Davi, o rei de Israel. O dia lá que chegou Samuel, Davi tinha sido esquecido, né? Mas eu fico pensando, Davi lá cuidando das suas ovelhinhas, das ovelhinhas do seu pai. Mas ele estava adorando o Senhor, estava salmando o Senhor, ele estava passando os seus 1000 anos com o Senhor. Sabe por que Davi viveu o que viveu?
porque ele passou um tempo de qualidade com o Senhor. Ele buscou o Senhor em primeiro lugar. E ele viveu o mais alto nível do que seus irmãos, que eram formosos, bonitões. Mas sabe, Deus não está olhando para a aparência, que lá, fortão. Mas Deus está olhando para o coração. Você tem que ter o coração quebrantado, meu irmão. Você tem que reconhecer a autoridade dos seus pastores. Sabe por que muita gente não cresce na igreja, vive 30 anos dentro da igreja e fala meio assim, eu estou vendo o crescimento do meu irmão lá, mas eu estou aqui e não vejo nada, porque ele não tem o coração quebrantado, ele não conhece o amor de Cristo ainda, porque se ele não ama o irmão, como é que ele vai querer amar a si mesmo? Porque a Bíblia fala que você tem que amar o seu irmão assim como você ama você mesmo, assim como Cristo amou. E as pessoas não têm um entendimento, elas começam a ratear, falar um mal um do outro. E sabe o que é isso? Eu estava conversando com Deus, e Deus falou para mim, Caio, é a igreja tendo convulsão. Sabe o que é convulsão? É sua cabeça pensar em algo, e o seu corpo ter um movimento involuntário. Aí você não consegue controlar. A igreja está assim, convulsionando. Porque a minha cabeça, quando eu passava mal, eu queria parar, não aconteça isso, meu Deus! E todo o corpo sente. E Deus sente também. Porque quando eu voltava assim, meu corpo todo doía. A minha cabeça doía. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. E muitas das vezes, quando nós entristecemos o Espírito Santo, é como se ele tivesse uma imensa dor de cabeça. Mas ele confia em você. Ele sabe que você pode mudar. Sabe? E ele falou assim para mim, Caio, você parou de ter convulsão, e você começou a ter convicção, porque a fé é fato de coisas que você não vê, mas com convicção de coisas que já estão presentes. Nós estamos esperando, mas ela já é existente, porque a espera de um justo não é ficar parado, mas é abrir a sua boca e falar com ela, falar com o monte, falar com a circunstância, amém? E aí eu fico pensando em Davi, e sabe, o dia que chegou, o dia que Davi foi lá levar a marmitex para os seus irmãos, ele perguntou, o que está acontecendo aí? Tem um gigante aí, cara, e se nós perder, eles vão tomar a nossa terra. Davi chegou assim, olha só, o Davi era usado, e o que vai ganhar? O que vai ganhar se aqui, o cara que derrotar esse gigante? Daí falou, vai ter os impostos, não vão pagar mais, vai ter a filha do rei. Olha só, Davi era ousado, né? O que a Bíblia fala em Hebreus 11:6? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, importa que você o conheça, receba. Como é que é? Importa que você conheça Ele e creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, Ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa para mim e para você. E Davi já foi chegando, o que é? Daí, Davi chegou lá. Eu fico pensando, Davi, aquele baixinho da barba ruiva. Aí chegou lá e falou assim, E aí ele falou com o monte, ei, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar para as aves. E ele chegando assim, quem que é esse incircunciso? Sabe por que ele falou incircunciso? Porque ele não tinha aliança de Deus, mas Davi era circuncidado, ele tinha uma aliança com Deus, porque a circuncisão era a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então Davi chegou determinado, falou assim, ei, quem que é esse incircunciso? É assim que nós temos que ser, ei, enfermidade, quem é você, seu incircunciso, que é para vir contra a minha vida? Eu tenho uma aliança com meu Deus, e hoje o nosso sinal é no nosso coração. Por isso que Davi chegou e falou assim, hoje mesmo eu vou te derrotar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu aquilo que Davi falou. E é assim mesmo que vai acontecer na nossa vida, porque ele obteve um crescimento, porque Davi chegou lá diante do rei e falou assim, então coloca aí
a minha armadura. Mas Davi falou assim, não, rei, não se preocupa, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Então ele já tinha uma experiência, ele já tinha crescido, era um novo nível na vida de Davi. E sabe, Deus foi muito mais poderoso, porque se Davi tivesse usado aquela armadura, as pessoas iam se gloriar na armadura de Saul, ia falar assim, glória a Deus, porque a armadura de Saul estava com Davi. Mas não, quem estava com Davi era o poder de Deus, era a ousadia de Davi. E nós sabemos o que aconteceu. Israel continuou sendo Israel, não foi tomada naquele momento. É isso que nós temos que ser, meus irmãos. Olhar para as circunstâncias e falar assim, você não pode vir contra a minha vida, eu que vou contra a tua vida. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Sabe, meu irmão, quando a circunstância vem, você que vai para cima do diabo, você que vai como um leão rugindo. Que? Você aqui de novo? Espera aí, sai agora em nome de Jesus, igual. E ele sai, igual um cachorrinho balançando o rabo. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Nós temos que ser como Davi, determinado, falar. Amém? Deixa eu ver aqui, estou quase terminando. Eu quero que vocês abram em João 16, 12. É que estava mostrando aí. Amém? Então nós temos que crescer espiritualmente. Amém? E sabe, muitas das vezes é duro crescer. É igual um casamento. Quem já casou aqui? Amém? No casamento, quando vocês começaram, não tinha muita briguinha no começo? Não tinha? Então, mas alguns casais que não têm Cristo, eles não começam a brigar por qualquer coisa, assim, falam assim, nossa, por que você deixa a toalha na cama? Meu Deus! E o marido fala assim, meu Deus, você deixou queimar de novo a roupa. Por quê? Duas pessoas imaturas, elas estão começando a viver, mas ao processo do tempo, elas vão crescendo, vão amadurecendo. Sabe aquele chulé daquele rapaz, com aquela meia, meu Deus! Mas aí você vai começar mudando. Você vai assim, não, eu tenho que melhorar, porque a minha princesa precisa de algo melhor. Eu posso ser melhor. E a esposa pode ser, eu vou tentar melhorar na cozinha, eu vou fazer um bolo de chocolate. Então a gente vê o crescimento dos dois, porque eles se completam, eles se unem. Amém? Nós temos que ser assim com Jesus. Muitas das vezes no começo a gente não vai entender, a gente vai errar, mas aí vai falar assim, ei, vem cá, vamos ver o que você pode melhorar. É isso que nós temos que ser. A gente não é perfeito, mas a gente é aperfeiçoado pela graça dele, mediante o sangue de Jesus. E aí, quando os dois vão viver uma vida, 1, 2 anos, a esposa consegue fazer um super almoço, não é mais o almoço da mamãe. Ah, você, por que você não cozinha igual minha mãe? Ela fala assim, porque eu não sou sua mãe. É isso que tem que ser. E aí eles vão amadurecendo. E é assim que nós somos com o Senhor. Nós vamos crescendo na sua graça e vendo o que Deus tem para mim e para você. Os nossos chamados, as nossas promessas. Amém? Amém? Aqui em João 16, 12. Amém? Todos acharam? Tenho muito vos te dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha só. Meu irmão, o nível que você está em Deus, Deus só vai colocar sobre você aquilo que você pode suportar. Então, por isso que nós temos que crescer cada dia, a cada momento. Porque a gente não vai suportar se a gente for querer ir na força do nosso braço. Muitas das vezes a gente vai querer ir na força do nosso braço e nós vamos quebrar a cara. E aí a gente vai voltando para Jesus e fala assim, Jesus, você tinha razão. Mas eu falei, quantas vezes eu te falei para você que não era o momento disso, não era o momento de você ir lá fazer um empreendimento, não sei. Por exemplo, na minha vida, eu queria continuar em Curitiba,
Mas Jesus falou assim, cara, não é o momento, não quero isso para a sua vida agora. Eu quero que você fique aqui. E eu sei, eu sinto uma paz no meu coração. E quando você entende o teu propósito, vai haver uma paz no seu coração. Você vai entender isso, entende? E olha só o que fala aqui no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vós anunciar as coisas que hão de vir. Olha só, quando você é guiado pelo... A gente não está suportando, mas aí vem o Espírito e ele vai anunciar, olha, agora você vai fazer isso, agora você vai para aquele lado, agora você vai para a direita, agora você vai para a esquerda, porque ele vai colocar um peso a mais na sua vida, um peso de glória, não é um peso de jugo, amém? Mas aí vai ver a tua capacidade, ele vai ver o nível, amém? E é isso que o Senhor quer de nós, nesse dia. E sabe, eu creio que Deus vai fazer crescer essa igreja. Eu estou falando isso hoje porque nós vamos cuidar dos bebês espirituais aqui. Nós que vamos dar apoio a eles. Porque quando o bebê é espiritual, quando um bebê é um bebê, a gente que tem que colocar a fralda, nós que temos que colocar a calça, a camisa. E eu estou preparando, eu estou dizendo que nós estamos nos preparando. Eu estou me preparando também. Esse aqui é o fundamento. Então, por isso, porque eu vejo 2018 como a maioridade. Aqui estão os responsáveis por aqueles que vão chegar. Eu vejo isso, entende? Por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Amém? E agora, para finalizar, eu quero que vocês abram Filipenses. Estou acabando. Filipenses. Deixa eu ver. E aí, você vai poder auxiliar o outro, porque você tem um crescimento, você já é maduro. Se eu for querer guiar um cego, se um cego for guiar outro cego, eles vão cair, eles vão tropeçar, não vão? Mas a Bíblia fala que nós somos luzeiros desse mundo. Nós estamos aqui para abrir os olhos das pessoas que não conhecem Jesus. A Bíblia fala que o diabo, ele tampou os olhos das pessoas incrédulas, dos ímpios, para que eles não conheçam a glória de Deus, conheçam a glória mediante Jesus. Mas Jesus veio e ele nos ensinou, você é luz, você é sal, leva essa palavra. Amém? Filipenses 1, verso 9. Amém? E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpados para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor a Deus. Olha só, meu irmão, olha ele fala da percepção. A gente tem que ter a percepção do Espírito Santo, como fala lá em João, que eu li agora há pouco. Quando ele, agora vocês não estão entendendo, mas eu vou enviar o meu Espírito já está, porque Jesus já morreu, já ressuscitou. Então você busca o Espírito. Quanto mais o tempo você passa com Ele vai te guiar. Ele vai falar assim, agora tu vai para esse lado. Eu tenho grandes projetos para esse lugar, mas eu não posso falar agora. Amém? Mas eu coloquei em oração. Amém? Agora eu quero que vocês abram em Filipenses 2. Estou quase acabando. E ali fala do nome de Jesus. Filipenses 2:9 também. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Olha só, Ele está dando esse nome, sabe esse plano legal que eu tenho para você? Usa o meu nome, eu estou te dando um cheque, contra-cheque, já está pago. Amém? Jesus está colocando aqui em pessoas um cheque, e você sabe o que você tem que fazer, você sabe, e ali no verso, mas agora tem outra instrução que eu quero dar para vocês. Como nós somos maduros,
Amém? Todo mundo é maduro? Amém. Então eu vou dar uma dica aqui de gente madura, ó. Porque o Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazer, ó, essa é a dica que Deus está dando para todo mundo. Fazer tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento. Eu não quero chegar no último dia e falar assim: eu fui em vão a minha vinda aqui. Faça as coisas sem murmurar, sem olhar para a circunstância. Por isso que Paulo fala para nós renovar a nossa mente. Ele deu um super poder de renovação. Meu irmão, você vai ser diante dos homens justiça de Deus. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão querer viver o mesmo, e a gente vai mostrar essa palavra, e essas pessoas, elas vão viver a vida de Deus aqui. Amém? E a gente vai ceiar agora. O pastor Alex vai fazer uma ceia, e eu quero que, e a Bíblia fala, Jesus fala que você tem que fazer parte de mim, e nós vamos fazer um ato simbólico que é a ceia, porque nós fazemos parte dele, nós comemos do pão dele, nós tomamos do vinho que é o seu sangue. Então nós temos que estar com parte com Jesus. Amém? Deus é poderoso, Pai. Obrigado por essa noite, por esse momento, Senhor. Eu creio no seu poder, Deus. Eu creio que o Senhor está aqui restaurando vida, Senhor. E nós somos maduros, Senhor. Nós crescemos, Senhor, espiritualmente, e a vida do Senhor está próxima, e nós somos esses luzeiros que vão levar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu não vou desistir, Deus. Eu não vou desistir, porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.